O que aconteceu com a Inês de Castro, gente? Não faço ideia. Eu estava explicando... Cadê minhas canetas? Eu estava explicando para vocês, então, que a Inês era amante do rei, né? Isso a gente já conversou, certo? Amante do rei, né? O rei tinha ficado viúvo, né? Vocês estão lembrados dessa parte, gente? Sim. Né? O rei, então, ele ficou viúvo, né? Desse casamento de traição dele, né? Ela foi trancada, né? Isso. Então, assim, o rei, na verdade, o pai do rei, né? Porque agora o Dom Pedro, que era essa pessoa aí, né? O que amava a Inês de Castro era Dom Pedro I, agora ele já é rei, né? Só que o pai dele não gostava nada desse relacionamento dele escondido com a Inês de Castro, né? Começou a se criar muitos atritos, né? Inclusive, enfim, não era só uma coisa familiar, gente, não era só uma briguinha, tipo, ai, meu filho está, enfim, né, com uma namorada escondida, né? Mas começou a se criar atritos políticos, eles começaram a virar meio que inimigos, tá bom? Naquela época, inimigos políticos, pai e filho, né? O pai, então, do Dom Pedro leva a Inês embora, né, para tentar aí salvar a imagem da família real, né, para tentar salvar o casamento do Dom Pedro, né? Leva a Inês embora, tranca ela, né, faz ela uma prisioneira, enquanto o Dom Pedro está casado aí com a rainha oficial, né, gente? É horrível, a gente conversou isso na primeira aula, é horrível falar isso, né, de oficial. Mas é só para vocês entenderem para não confundir, tá bom? Enquanto isso, então, o Dom Pedro tem filho, nasce o herdeiro, né? Junto com a rainha, né? Com a esposa dele. Só que na próxima... Barulho de caminhão. Só que na próxima gestação, né? A rainha acaba morrendo e o Dom Pedro fica viúvo, né? Então, assim, enquanto isso, né? Enquanto ele estava no casamento, eles falaram, né? Ele trocava cartas com a Inês. Então, assim... o que o pai dele queria, que era atrapalhar o relacionamento, não aconteceu, porque ele continuou gostando da Inês, continuou amando, continuou trocando, fazendo aí, né, tendo uma relação com a Inês, né, então não conseguiu separá-los, né. Aí o Dom Pedro fica viúvo, aí ele vai falar, não, agora sim eu vou viver com a minha Inês, né. Parece que ele tomou coragem aí, o que ele faz? Ele traz ela, ele consegue trazer ela para morar com ele, né? Mas ainda assim, gente, fica sendo um relacionamento, né, escondido, digamos assim, por baixo do pano. Ele não consegue, né, oficializar a Inês como rainha, né? E na verdade essa é a grande briga. Na verdade era isso que o pai dele não queria, né? Então assim, o pai do Dom Pedro era contra, porque ele não queria que a Inês se tornasse rainha, né? Tinha toda essa questão aí política de colocar, enfim, uma mulher que não fazia parte da linhagem real, né? Não tinha sangue, né, da família real, digamos assim, né? Fazer com que ela fosse rainha. Então, ele não queria isso, né? Só que o Dom Pedro, enfim, continua vivendo com a Inês, né? Enfim, fala, não, vou fazer isso mesmo, vai contra tudo e todos, todo mundo nesse momento sabe que ele tem um relacionamento com a Inês, né? E, inclusive, eles têm 4 filhos, gente. Então, eles vão ter 4 filhos, a Inês tem 4 filhos com ele, né? Ela, né, tinha todos os direitos aí, né? Todos os direitos reais, inclusive os filhos que eles têm, né? Deveriam ter todos os direitos reais que, enfim, o outro filho lá, que é o herdeiro oficial, tem, né? Mas não é isso que acontece, né? Então, assim, a partir do momento que ela vai tendo filhos dele, né? A tensão, as brigas políticas aumentam ainda mais, né? Aí o pai rompe com o filho, né? O pai do Dom Pedro rompe com ele,
viram meio que inimigos, aí começam a disputar, né, politicamente, mesmo o Dom Pedro sendo rei, né, mas ainda assim fica muito difícil para ele manter isso, até que o pai do Dom Pedro decide matar a Inês de Castro, né? Então, assim, ela é assassinada, né? Tudo para que essa relação, enfim, não seja oficializada, né? Então, assim, gente, infelizmente, né, essa história trágica aí da Inês e a história trágica do Dom Pedro, né? O Dom Pedro, gente, sofre muito, né? Ele fica muito triste. E o que acontece? Gente, todo mundo sabia, né, o que estava acontecendo. Todo mundo conhecia a Inês de Castro, sabia da relação dela, né? E por isso que a imagem da Inês de Castro, né, fica muito popular, né? Então ela fica conhecida em Portugal, né? Fica muito conhecida, fica muito famosa, fica como se fosse uma questão, um símbolo, né? Como se fosse algo até místico aí, a Inês de Castro, né? Então tem a história de que com a morte dela, né, as lágrimas que despejaram por causa da morte dela, né? Tem um rio lá que eles falam que esse rio foi criado a partir das lágrimas da Inês de Castro, né? Que o sangue dela derramado também ficou marcado, né, na terra. Então tem todas essas histórias aí místicas, né? Gente, vai gravar aula. Pode crer. Quando eu lembro da primeira aula, eu não lembro da segunda, tá vendo? Obrigada, Guilherme, por avisar. Peraí, que agora eu não tô achando. Achei. Pronto. Tá gravando, gente. Então, assim, a Inês de Castro, gente, se torna uma personagem bem mítica, né? Inclusive, isso, né, vai fazer com que ela apareça aí na literatura até hoje, né? Então, até hoje, digamos assim, a gente tem poemas, a gente tem histórias mais modernas, né? Que aparece a figura da Inês de Castro, né? O Fernão Lopes vai ser o primeiro, então, que vai escrever, né, sobre a vida, né, sobre essa história trágica da Inês de Castro, tá bom, gente? Porque ele vai, então, escrever essa crônica do rei Dom Pedro I, né? Então, a crônica do rei Pedro I vai ser uma das mais famosas dele, que vai, então, contar toda essa história, né, de amor entre os dois. E também vai contar sobre o reinado do Dom Pedro, de como foi, então, todos os anos do reinado dele, né? Então, tá, a Inês se torna, ela aparece, né, na crônica do Fernão Lopes, depois ela, inclusive, vai aparecer na obra do Gil Vicente, que vai ser um autor que a gente vai estudar também, né? O Gil Vicente, ele produz histórias, né, ele produz peças teatrais, e vai ter uma peça que, né, vai falar sobre a Inês de Castro, né? Então, assim, gente, foi uma personagem muito importante nesse sentido, né? O fim trágico dela chamou muita atenção, né? E ela era realmente muito conhecida, né? Tem até uma frase, inclusive, que dizem que o Dom Pedro I falou, né? Que depois que ela morreu, gente, aí o Dom Pedro, tipo, super chateado, né? Ficou, enfim, super revoltado. Dizem, né? Aí, enfim, não tem como a gente ter certeza, mas a história fala que ele fez o funeral dela, né? E no funeral dela, ele coroou ela rainha, né? Que era o que ele queria ter feito desde sempre, né? Então, assim, ele coroou ela rainha, gente. Olha que o menino o coitado tava meio fora da casinha, né? Então, ele coroou a Inês de Castro como rainha dele, né? E chamou todos os nobres, fez com que as pessoas participassem do funeral e fez com que os nobres beijassem a mão da defunta, gente. Dizem, né? Tem aí essa história, né? Esse conto aí, né? Que ele fez tudo isso no funeral dela, né? E que depois que ele coroou ela rainha, tem a famosa frase que as pessoas, até algumas pessoas falam hoje, né?
que ele fala, agora Inês é morta, né? O que quer dizer essa frase? Quando a gente fala, agora Inês é morta, é como se fosse assim, agora não tem mais o que fazer, não dá para voltar atrás, o que foi feito já foi feito, né? Então, assim, agora Inês é morta, eu queria ter coroado ela rainha antes, mas agora, enfim, estou coroando, mas não tem mais sentido fazer isso, né? Meio que isso. A frase, então, que é muito famosa, né? Até hoje. Então, agora Inês é morta é por causa da Inês de Castro. Não sei se vocês já tinham ouvido essa frase alguma vez na vida, né? Mas é meio que um ditado popular, um provérbio popular, tá bom? Porque agora, enfim. Gostaram, gente, da história da Inês? Ficaram tristes? Ficaram amargurados? O que vocês acharam? Eu acho muito tenso. Eu acho que as relações... Tenso, né? Eu acho que as relações eram podreira, né? Essa questão de poder, de política, né? Enfim, muito complicado. Mas fiquem com essa frase aí quando vocês forem falar de algo que não dá para voltar atrás, né? Alguma coisa que aconteceu e não dá para voltar atrás, vocês falam, agora Inês é morta. Não tem mais o que fazer. Beleza? Vocês viram, não adianta chorar por leite derramado. É como se fosse isso mesmo. Professora, não adianta chorar leite derramado. Tem essa outra frase aí que é parecida, né, gente? Então, deixa eu ver se isso aqui é o controle do ar. Não é não. Queria ligar o ar aqui, porque está só eu, mas agora vai ficar calorzinho aqui. Então tá, gente. Essa foi então a crônica do rei Pedro I, né? Depois, a segunda crônica, né, que é bem famosa do Fernão Lopes, vai ser a crônica do rei Dom Fernando, tá? Quem que vai falar nessa crônica do rei Dom Fernando? Os acontecimentos entre a morte do Dom Pedro, que é esse, né, o amante aí da Inês de Castro, e a morte de Dom Fernando, né, que foi o próximo rei. Então, o filho do Dom Pedro se chamava Fernando, tá? Retrata também a reação do povo e de uma parte da nobreza quando Dona Leonor Teles se torna regente do reino. Importante acontecimento relacionado à Revolução de Avis. Então, gente, essa revolução aí também, né, foi muito importante, porque o que aconteceu nessa revolução? O Dom Fernando, ele morre, né, precocemente, né? A esposa, que ele deveria ser o rei, né? A esposa dele chama Leonor Teles, né? E ela assume, né, no lugar dele. Então, ela se torna aí a rainha, né, e a governante. Só que ninguém gosta dela, a população não gosta dela, enfim. Acontece que o povo reage, né, se manifesta contra eles, né, fazem, então, a Revolução de Avis, que foi uma revolução muito importante, porque eles conseguem tirar a Dona Leonor do governo, digamos assim, né, do comando aí do país, né? Então, foi através de pressão popular, tá, para vocês verem que desde aquela época existiam sim pressões populares, né, e a população conseguia realmente se manifestar, mesmo sendo uma monarquia, tá? Então, eles conseguem tirar a Leonor do poder. E aí, enfim, essa crônica do Dom Fernando vai contar bem essa história, né? A outra crônica, né, a crônica do rei Dom João I, tá? Que é dividida em duas partes, tá? A primeira vai ser com a morte do Dom Fernando, né, que é esse aí que morreu, né, que a Dona Leonor entrou no lugar dele, e vai até a chegada do João I ao trono, né? E a segunda parte vai falar, então, sobre o que aconteceu no reinado, durante o reinado do Dom João, né? Então, assim, ele vai falar basicamente sobre 3 dinastias aí, sobre 3 reinados, tá? O do Dom Pedro, o do Dom Fernando e do Dom João. Então, foi essa
a contribuição aí do Fernão Lopes, né, para as dinastias, para os governos daquela época, né? Espera aí que eu vou tomar uma aguinha, gente. Alguma dúvida até aqui? Vamos ler. Todo mundo abriu? Todo mundo está com a apostila aí? Vamos abrir na página 5, então. Vamos ler, então, aqui um trecho, tá, gente? Da crônica do Fernão Lopes, tá? Então, um trecho da crônica do rei Dom Pedro I, que é essa crônica, então, que vai falar da morte da Inês de Castro, tá? Lembrando, gente, eu vou ler, porque aí a gente já vai explicando, tá? Aqui no final da página 5, não sei se vocês estão vendo, tá? E tem a mesma coisa que quando a gente via nas cantigas, a gente tem o sumário aqui do lado, né? A tradução das palavras, tá? Porque, enfim, a gente está falando de um português arcaico, tá? Então, assim, eu vou ler o texto 1, e aí eu já vou explicando para vocês as palavras que provavelmente são mais difíceis, tá bom? Então, assim, nesse texto aqui, então, ele está falando sobre, né, a história de amor entre o Dom Pedro e a Inês, tá bom? Mais especificamente sobre a morte dela. Todo mundo abriu aí? Prestem atenção, reparem como que é escrita, reparem como que ele vai falar sobre os personagens, tá? Como que ele coloca aí as emoções dos personagens, tá? Sobre os sentimentos. Reparem nisso, que isso foi, né, um dos diferenciais da escrita do Fernão Lopes naquele momento, tá? Mas, enfim, uma das coisas que fez ele ficar realmente famoso e ter a importância que ele tem, tá? Então, texto 1, final da página 5, tá bom? Para Portugal foram trazidos Álvaro Gonçalves e Pero Coelho e chegaram a Santarém, onde estava o rei. O rei, com o prazer da chegada deles, né, com a felicidade da chegada deles, porém aborrecido, porque Diogo Lopes fugira, né, ele tinha fugido, saiu para recebê-los, né, e estava com muita raiva, com muito ódio, né, com um ódio cruel, né, sem piedade, né, e sem piedade fez, né, com que eles aqui meter a tormenta como se eles fossem socorro, fossem apanhar, como que é a palavra, gente? Eles apanharam, foram maltratados, eu esqueci a palavra exata disso, socorro. Mas já volto. Mas, enfim, o importante é que, sem piedade, então, o rei mandou, né, bater neles, né, para que eles confessassem a morte, né, que foram os responsáveis pela morte da dona Inês, né, e que o seu pai, né, no caso, o Dom Afonso IV, que é o pai do Dom Pedro, né, também tinha sido responsável pela morte, né? E por isso, né, eles tinham brigado, né, por causa da morte dela, né? Então o Dom Afonso IV, desculpa, né,
Então, eles tinham brigado por conta da morte da Inês, né? E nenhum deles respondeu tais perguntas, né? Coisa que o rei, ou seja, o Dom Pedro, né? Não gostou, não ficou satisfeito, né? O rei, como, né, de fato, diz que deu um açoite no rosto, ou seja, deu um soco, né? Deu um tapa no rosto do Pero Coelho. E ele se soltou, né? E ele, então, soltou palavras feias e desonestas contra o rei, né? Chamou o rei de traidor, né? Falou que o rei traiu a fé, né? Falou que era um carrasco e carniceiro dos homens, né? Isso, é torturar, isso mesmo, Valdir, obrigada. Né? Aquela parte lá, né? Meter a tormenta, como se ele torturou. Então, eles foram torturados, foram espancados, isso mesmo. Muito obrigada. Né? Então, assim, o rei, né, bateu nesse tal de Pero Coelho, né, que começou, então, a xingar muito o rei, falou que o rei que tinha, né, que traiu a fé, o rei que era um carrasco, né, e o rei, dizendo, né, pediu que lhe trouxessem cebola, vinagre e azeite para o coelho, né, se cansou deles e mandou-os matar. Ou seja, o rei meio que falou assim, olha, tragam o meu jantar aí, né? Tragam, podem ir fazer o jantar, eu quero comer coelho hoje, carne de coelho, se cansou e pediu para matar esses dois, né? Que foram, então, quem tinha matado a Inês, tá? O rei temperou, cara. Pode ser também, né, gente? Trouxessem cebola, azeite, também pode ter feito eles de janta, né? Mas eu acho que nesse sentido a ideia de que o rei pediu para fazerem o jantar, né? Preparar o jantar e mandou matar aí os dois, né? Aí virando a página, no finalzinho, né? A forma, né, o jeito que se deu a morte deles, né, feita minuciosamente, seria muito estranha e cruel de contar, né? Mandou tirar o coração dos dois, né? Não, mandou tirar o coração do Pero Coelho, né? E pelo peito, né? Então, o coração do Pero Coelho foi tirado pelo peito e do Álvaro Gonçalves pelas costas. Ai, que Deus, credo, Deus que me livre, né? Então, além de matar, a gente tirou o coração, né? E essas palavras, né? E tais palavras, e enquanto aquele que tirava. Aquele, né? Então, a pessoa que estava tirando, então, né? O coração que estava matando, que estava fazendo esse trabalho, né? Tinha pouco costume. Peraí. O que está escrito? Dolorida. Esse oficial que estava tirando, então, o coração tinha pouco costume, né? Era novo, digamos, no trabalho. E, então, foi muito doloroso, né? Foi muito dolorido de ouvir todo esse trabalho. Ai, que tenso. Enfim, mandou-os queimar, ou seja, mandou, né, queimá-los. E tudo feito antes. E tudo feito, né, perto do lugar onde ele estava, o rei, né, o Dom Pedro. De forma que, enquanto ele jantava, enquanto ele comia, ele olhava o trabalho sendo feito. Ou seja, gente, o rei mandou matar e ainda ficou observando a cena nojenta, né, bizarra, do cara lá tirando o coração dos dois. Entenderam? Rei maluco, gente. Ele ficou com muito... Quando eu falo para vocês que o Dom Pedro ficou mal com a morte da Inês, é porque ele ficou mal mesmo, gente. Ele perdeu a cabeça. Isso. Ele degustando jantar a carne de coelho, enquanto o outro perdia o coração. Foi muito cruel mesmo, gente.
a morte da Inês mexeu bastante com ele, como vocês podem ver, né? Então, assim, por isso que eu não duvido nada que ele realmente tenha feito lá o funeral da Inês e tenha, né, consagrado ela como rainha. Eu não duvido nada. E fez ainda os nobres beijarem a mão dela, né? A mão da defunta. Então, assim, gente, realmente muito pesado, né? Nunca mais foi o mesmo, coitado. Quanto tempo a gente tem, gente? 10h36 agora. Não sei até que horas vai nessa aula. Temos 20? Beleza. Termina até 55. Tá. Beleza, então. Dá pra gente fazer uns exercícios. Tá todo mundo com a apostila aí, né, gente? Com a apostila 2? Afirmativo. Legal. Gente, ó, só então para finalizar, né, essa parte dessa crônica que a gente leu, né, em casa, vocês leem o texto 2, tá? Que a segunda é uma outra crônica, tá bom? Só para vocês, enfim, né, saberem mais aí como que... Acho que não vai dar tempo da gente ler hoje. Mas o importante é vocês verem, né, como que se dá a narrativa, então, do Fernão Lopes, né? Então, assim, só para resumir, né, para vocês verem como que ele usa, né, essa questão aí das emoções, dos sentimentos, né? Ele coloca, então, ele faz aí um jogo psicológico dos personagens, né? Então, ele demonstra aí com as palavras dele, né, as emoções do que ele está escrevendo, né, dos personagens que ele está colocando. Então, ele fala sem dó, sem piedade, de forma cruel, ele estava magoado, ele estava aborrecido, né? Então, tudo ele quer mostrar realmente como que o rei Dom Pedro, como que os outros, né, os outros personagens se portam, né? Se portam psicologicamente, digamos assim, como eles estavam caracterizados psicologicamente, né? Isso foi uma parte importante aí da produção do Fernão Lopes, tá? Geralmente ele faz isso, então, nas crônicas. Ele consegue colocar, então, uma caracterização mais psicológica, tá bom? Para vocês saberem, então, que isso é importante. Vamos lá, então, fazer os exercícios. Página 7. Todo mundo abrindo. Estão acordados, gente? Eu estou achando vocês muito quietos, hein? Estão com preguiça? Não. Vocês estão vendo a lousa, né, gente? Ah, essa aula não passa, Pedro. Tá acabando. Digitar demora. Vocês têm tudo preguiça, né? Mas já que tem preguiça de digitar, gente, é só falar. É só falar no microfone. O Pedro, assim, o Pedro me deixa muito chateada com os comentários, né? Ele é decepcionante. Não é a primeira vez, né? Mas tudo bem, Pedro, você tem todo o direito, né? Espero que venham muitas aulas de exatas para vocês. Lá vem. Bora lá, gente. Primeiro exercício, então, para dar uma animada aí em vocês, né? Uma acordada. Todo mundo abriu? A respeito do humanismo português, julgue verdadeiro ou falso as proposições que seguem. 1. As crônicas de Fernão Lopes são importantes documentos históricos e literários sobre Portugal. 2. O
Um dos episódios mais trágicos, tema de numerosos textos literários, é o assassinato de Inês de Castro, também narrado por Fernão Lopes em Crônica do Rei Dom Pedro I. 3. As condições históricas em processo de transformação no continente e em Portugal pouco contribuíram para alterar a visão de mundo da época. 4. A perspectiva historiográfica de Fernão Lopes apresenta características antropocêntricas, pois busca explicar os fatos não mais pela fé, mas por razões humanas. Assinale a opção correta. Façam aí e mandem no chat para eu ver. Já fizeram? Letra A, eu acho que é. Letra A, vamos ver. Quem mais? Ué, professora, quem não faria isso, professora? Oi? Quem não vingaria a morte de uma pessoa que você mais gosta? Você acha que ele fez certo em vingar? Ele fez certo, porque eu não fiquei daí parado. Ficar parado quando alguém que você mais gosta morre na sua frente. Então. O negócio foi que foi muito violento, né? Será que é justo, é legal pagar na mesma moeda, né? Olho por olho, dente por dente, né? Eu acho bem justo isso. Ele Então, fez certo ter vingado a morte da sua amada. Eu acho que, assim, vingar, fazer justiça é uma coisa, né? Então, por exemplo, quando a gente, né, uma pessoa mata alguém, por exemplo, naquela época, já existiam as prisões, né? Já tinha lá um lugar para as pessoas serem presas. Ele poderia ter prendido essas pessoas, deixado eles presos lá, né? Prisão perpétua, né? Agora, essa coisa aí de matar, de degustar na frente, gente, revela enfim. Professor, assim é justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos, é isso mesmo, né? Então, isso não é a saída, né, para os problemas. Enfim, imagina se todo mundo for fazer isso, né? Se todo mundo for fazer justiça com as próprias mãos, né? O que não vai acontecer? Então, acho que o problema foi esse, né? Foi essa questão. Beleza, gente. Vocês falaram que a letra A, rei, doente mental, incompreendido. Incompreendido? Sei lá, por que incompreendido, João? Ele foi realmente, ele sofreu, né? Ele sofreu uma injustiça aí, né? De não conseguir viver a vida que ele queria, né? Isso é muito ruim mesmo. Isso é motivo de muita frustração. Porque ele achou certo, mas ninguém mais achou. Complicado, né, gente? Vamos lá, então. Vocês falaram que é a letra A, né? Então, assim, as crônicas de Fernão Lopes são importantes documentos históricos e literários sobre Portugal. Essa está correta, né? Um dos episódios mais trágicos, tema de numerosos textos literários, é o assassinato de Inês de Castro, também narrado por Fernão Lopes em Crônica do Rei Dom Pedro I. Corretíssima, né? Então, essa também está certa. As condições históricas em processo de transformação do continente e em Portugal pouco contribuíram para alterar a visão de mundo da época. Por que vocês acham que essa é falsa? É isso, seu Madruga disse tudo. O seu Madruga disse tudo. Realmente, a vingança não é plena, matar um veneno. Ai, que saudade de assistir Chaves, gente. O Valdir trouxe aí, gente, uma ótima referência.
Seu Madruga já estava sabendo de tudo já. Por que vocês acham que a 3 está falsa, gente? Porque ela fala que não tem nenhuma importância, nenhuma contribuição relevante. Fala que teve pouca contribuição, né? Pouco contribuíram para alterar a visão de mundo, sendo que tudo que estava sendo, né? Tudo que estava mudando, tudo que estava se transformando naquela época, na verdade, tem total relação com a mudança da visão de mundo, principalmente da visão teocêntrica para antropocêntrica, né? Principalmente isso, né? E 4, então, a perspectiva historiográfica de Fernão Lopes apresenta características antropocêntricas, pois busca explicar os fatos não mais pela fé, mas por razões humanas. Correto também, né, gente? Então, essa visão antropocêntrica foi a visão realmente que começou a fazer parte, né, desse mundo, desse novo movimento. Beleza, alguém ficou com alguma dúvida nessa? Acho que não, né, gente? Mas se ficou com alguma dúvida, mande aí, tá? É letra A, professora? É a letra A, desculpa, eu ia colocar aqui. Acertei, então. Letra A. Vamos fazer a 3, que é objetiva, e depois a gente volta para 2. Então, ó, questão 3. A obra de Fernão Lopes tem um caráter puramente científico, pelo tratamento documental da matéria histórica, essencialmente estético, pelo predomínio do elemento ficcional, C, basicamente histórico, pela fidelidade à documentação e pela objetividade da linguagem científica. Letra D, histórico-literário, aproximando-se do moderno romance histórico pela fusão do real com o imaginário. E letra E, histórico-literário, pela seriedade da pesquisa histórica, pelo tratamento literário de tom épico, além da técnica dramática de composição. Mandem aí qual vocês acham que é. E, D ou E. Quem mais? E também? Então, vocês acham que a letra E? Algarismo E. Ai, gente. Histórico literário pela seriedade da pesquisa histórica, pelo tratamento literário de tom épico, além da técnica dramática de composição. Por que vocês não... Por que a D está errada, gente? O Valdir colocou, né? Moderno romance, né? Não tem nada a ver de moderno romance, né? A gente ainda não está falando do romance moderno e também falar a questão do imaginário, né? Ele realmente fazia uma pesquisa histórica, né? Ele investia, ele fazia... É muito importante essa parte documental, né, das crônicas dele, que realmente eram as histórias verdadeiras, né? Não fala de imaginação. Tudo baseado em fatos reais, né? Então, a letra E é a que está certa mesmo, por conta de ser histórico-literário, né? Então, a gente tem uma pesquisa histórica séria, né? Verdadeira,
né? Temos aí um tratamento literário, ou seja, um desenvolvimento literário, porque não é só histórico, né? Ele também produz literatura, né? E por produzir literatura, por ter esse tratamento literário, né? A gente consegue inserir aí um tom épico e um tom dramático, né? Então, ao mesmo tempo que tem, né, essas questões da tragédia, por exemplo, da morte da Inês de Castro, né? Que ele vai usar essa forma dramática de composição, a gente tem também um tom épico, né? Porque a gente já falou, né? Quando a gente estava falando do tom épico, o que a gente falava? Né? Do gênero épico, do tom épico, o que vocês entendem disso? É de um povo ou de um herói. Isso, né? Então, assim, a figura aí, né? O tratamento que ele dava primeiro ao povo, né? Ou seja, ai, socorro. Não queria falar população, né? Mas assim, ao povo mesmo naquela época, mas também aos heróis, que nesse caso ele vai falar muito dos reis, né? Então ele vai colocar os reis tendo um papel aí de importância, né? Então, nas histórias de vida pessoal aí dos reis, ele vai colocar esse tom épico aí, né? Alguém ficou com alguma dúvida por aqui? Negativo. Gente, agora então vamos fazer a 2. Se não der tempo, fica para vocês terminarem em casa, tá bom? Professor, uma pergunta. A 2 é aberta? É aberta. Tá bom. Tem que escrever, tá? Então, ó, a questão 2, vamos ver. A gente tem 3 minutos, é isso? Talvez não dê tempo de corrigir. Se não der tempo, já fica aí, a gente corrige na próxima aula, tá? A sua brilhante construção histórica, o seu recurso a fontes narrativas ou documentais, a sua indagação junto de pessoas que ainda tinham presenciado os acontecimentos de 1383 a 1385, as suas reiteradas declarações de amor e apego à verdade, como ele mesmo escreve, devem, pois, ser entendidos na perspectiva que é a de Fernão Lopes, a da defesa da legitimidade da dinastia de Avis e da exaltação de seus feitos. Essa questão, né, de novo, passando o caminhão, essa questão da exaltação da dinastia, exaltação dos feitos dos reis também ajuda esse tom épico, né, gente? Também traz aí esse tom épico para a obra do Fernão Lopes, tá? De acordo com o texto, a busca pela verdade do Fernão Lopes era isenta de um objetivo ideológico? Sim ou não? Né? Vocês têm que responder se era isenta ou não. Explique, levando em consideração a própria condição de cronista oficial do reino desempenhada pelo autor. Dá uns minutinhos aí para vocês se inscreverem. Uns minutinhos, no caso, até o final da aula, né? E na semana que vem, então, a gente termina, porque acho que não vai dar tempo, né, gente? Já vai acabar. Na próxima aula, então, a gente termina essa questão. Gente, escrevam, tá? Que aí eu vou ver o que vocês fizeram na semana que vem, beleza? Beleza. Acabamos. Obrigada, galerinha, pela participação. Fiquem bem. Professora, até outro dia. Até outro dia, professora. Até, viu? Bom simulado para vocês, viu? Semana que vem. Amém. Win. Professora, falando nisso, qual que é a matéria do simulado? Eu não consegui anotar na outra aula. Pedro. Não, Pedro, o primeiro, deixa eu falar, é o texto literário e não literário, e a segunda é teodorismo e
E humanismo. Livro 2. Uma questão sobre texto literário e não literário, outra questão sobre trovadorismo e outra sobre humanismo. Beleza? Vários discursos. Humanismo, literário, não literário, o quê? Valdir colocou aí no chat. Muito obrigada, Valdir. Trovadorismo, não. texto literário e não literário, trovadorismo e humanismo. É basicamente a matéria que a gente viu até hoje, gente. Tá bom? Valdir, satisfação, muito obrigada. Obrigada, meninos. Até mais. Professor, desculpa te interrompido. Imagina, Thales. Obrigada pela ajuda, viu? Você também. Sim, de nada. Até mais, gente. Vou desligar aqui. Abraço.